Fala, meus amigos do canal, aqui com vocês, João Carlos Espíndola. E dessa vez eu trago aqui uma notícia que realmente não é muito boa. Não é muito boa mesmo, tá? O STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, apresenta um projeto de lei que transforma cargos de técnico em analista. Segundo aqui o Sindicato dos Servidores das Justiças Federais no Estado do Rio de Janeiro, o CISEJUF, isso ameaça todas as carreiras do Judiciário Federal. Pessoal, é o seguinte, não há dúvidas de que o dono da casa tem competência para organizar a sua casa. Então, não há dúvidas que o STJ tem competência para organizar os cargos na sua estrutura. Agora, desde quando aprovou aquela lei transformando os cargos de técnico, que os cargos eram de nível médio e esse cargo de técnico, vou falar assim, passou a ser de nível superior, já acendeu um alerta, tá? E a ideia parece ser justamente essa, não é? É elitizar o serviço público de modo que aquele que tem menos recursos, que teve menos chances na vida, tenha cada vez menos condições de passar numa prova de concurso público. Porque, veja, já tiraram o nível médio, que era uma porta de entrada para aqueles que não tinham nível superior. E aí você fala assim, não, mas é porque é muito fácil hoje em dia ter nível superior, é fácil demais. Olha, esse fácil demais depende do ponto de vista. Às vezes, no seu ponto de vista, realmente pode ser fácil demais. Você pode falar assim, não, João, mas é só você pagar ali R$ 84 por mês no Gran Curso, aí na Black Friday, e tá tudo certo, pessoal. Nem todo mundo está em condições de fazer isso. E às vezes não é só isso, mas eu nem quero entrar nesse detalhe. Se tá fácil demais, se não tá fácil demais ter nível superior hoje em dia. O fato é que sempre foi assim, não é verdade? A vida do pobre, a vida daquele que tem menos condições, e eu me enquadro e não tô aqui me fazendo de coitado, porque se eu me fizesse de coitado, eu não teria corrido atrás dos meus objetivos como tenho corrido atrás até hoje. Não se trata disso. Acontece que isso aqui é um absurdo e pronto. Sabe por quê? Porque devagarzinho vão transformar todos os cargos de técnico judiciário em cargos de analista e daqui a pouco não tem mais cargo de técnico. A verdade é essa. E sabe de outra coisa que eu vou falar aqui para vocês? É o seguinte: os técnicos judiciários, na verdade, eles já faziam o trabalho dos analistas. Isso não sou eu que estou dizendo, eu já vi muitas reclamações desse sentido, de técnico judiciário que fazia o trabalho de analista, tá? E tem seguidor aqui no canal, técnico judiciário da Justiça Federal, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região e do TRT também, tá? Então, eu falo isso aqui porque eu tenho contatos no WhatsApp, no Instagram, as pessoas seguem o canal, graças a Deus gostam muito do canal e a gente conversa, tá? Eu tenho seguidores aqui, oficiais de justiça, escreventes técnicos judiciários, tem vários seguidores que têm contato comigo no WhatsApp. Então, a verdade é essa. E aí, sabe o que acontece agora? Veja bem, quando houve a transformação, veja bem, quando houve a transformação do cargo de técnico, que era nível médio para nível superior, os sindicatos começaram a pressionar para que houvesse o aumento de salário, o aumento de vencimento, de remuneração. Então, o STJ agora deve ter pensado assim, cara, em vez da gente aumentar o salário dessa rapaziada, vamos transformar todo mundo em analista, só que reduz a quantidade de cargo. E aí, em vez de aumentar a despesa, diminui a despesa. Sacou a parada? Porque eu vou te mostrar um negócio aqui. Veja bem, apesar da lei ter transformado técnico em cargo de nível superior, porque nós sabemos que houve uma lei que transformou, e essa lei aqui está sendo discutida no STF, a sua constitucionalidade, para saber se ela é constitucional ou não. O STF ainda vai decidir isso, o Supremo Tribunal Federal, mas vamos lá. A do MPU também, tá? Mas vamos lá. O STJ apresenta projeto que transforma cargos de técnico em analista, ameaçando todas as carreiras do Judiciário Federal. Vamos lá. O Superior Tribunal de Justiça apresentou na segunda-feira, 11/11, projeto de lei para transformar cargos de técnico judiciário em cargos de analista. O argumento apresentado, olha o argumento,
é elevação significativa do nível de complexidade das atividades em decorrência da evolução natural da sociedade e do trabalho. O projeto de lei 4.303 de 2024 transforma 104 cargos de técnico em 63 cargos de analista. Percebeu a parada? Eu vou arredondar aqui, eu sei que daria 126 cargos de analista se fosse considerar a metade, né? Seriam 126 cargos de técnico para ser a metade de cargos de analista, 63. Mas eu vou arredondar aqui, vou considerar que é a metade. Você sacou a parada? Quer dizer, pegou os 104 cargos vagos de técnico judiciário no STJ e vai transformar em 63 de analista. Como a diferença é de 3, 4 mil da remuneração do cargo de técnico para o cargo de analista, o STJ, em vez de aumentar o salário do técnico e equiparar ao de analista, porque é isso que os sindicatos pedem, porque já que os técnicos já fazem um trabalho de analista e já que houve a mudança da escolaridade de nível médio para nível superior nos tribunais federais e no TJDFT, porque o TJDFT faz parte da União, já que houve, então os interessados, os sindicatos, estavam requerendo o quê? O aumento da remuneração, dos vencimentos da remuneração, para equiparar a analista, ou pelo menos chegar próximo, já que o técnico faz o mesmo trabalho do analista nos tribunais federais. Beleza. O STJ, que não é bobo nem nada, é claro, foi lá, se antecipou e falou o quê? Em vez de aumentar o salário dos técnicos e equiparar o de analista ou ficar perto, a gente exclui esses cargos, extingue esses cargos ou transforma esses cargos em cargos de analista. Só que numa proporção muito menor. Olha aqui, 63. Quer dizer, vai haver o quê? Vai haver economia. É isso que está fazendo aqui. É isso mesmo que está fazendo. E tem mais uma coisa. Esse projeto ainda permite que o presidente do STJ converta futuros cargos vagos de técnico para analista na mesma proporção, de 104 para 63, entendeu? Além de transformar esses cargos vagos, que estão vagos atualmente lá no STJ, o STJ ainda pode fazer o quê? Assim que os outros cargos ficarem vagos, não vai ter mais prova para técnico no STJ, sacou a parada? Não vai ter mais. Por quê? Porque permite que o presidente do STJ converta futuros cargos vagos de técnico para analista na mesma proporção. Agora veja, não vai ter mais prova para técnico no STJ, essa é a verdade. Porque os 104 cargos vagos que estão vagos hoje, esses já serão transformados em cargos de analista. Se essa lei for aprovada, e vai ser aprovada, a competência do STJ, isso vai passar com muita facilidade na Câmara dos Deputados. Agora veja aqui, depois que esses 104 cargos vagos, que hoje estão vagos, forem transformados em cargos de analista, aí o que o presidente do STJ vai fazer? Ele vai poder converter todos os futuros cargos vagos. Então, em tese, meu amigo, minha amiga, não precisa mais estudar para técnico do STJ, porque não vai ter mais vaga. Os cargos serão todos de analista. Sacou a parada? E isso pode acontecer nos demais tribunais federais. Ora, se o STJ, que eu vou chamar de mãe dos demais tribunais federais, está fazendo isso, se o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, eu vou chamar aqui de mãe, tá? Vou chamar aqui de pai dos demais tribunais. Porque o STF lá é o Supremo, né? O STF é o Supremo Tribunal Federal. Mas vamos falar só do STJ aqui. Se o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, está fazendo isso, você não acha muito possível que os tribunais federais, o TRT, o TSE, o TRE, o TRF, eles façam a mesma coisa? O TJDFT faça a mesma coisa? É claro que vai seguir um embalo. O STJ será responsável por regulamentar os procedimentos necessários para implementar a lei. O CISEJUF alerta que o projeto de lei traz o risco da extinção do cargo de técnico. E é verdade, traz mesmo. Ainda que em um primeiro momento impacte o STJ, isso é verdade. Nesse primeiro momento vai impactar apenas o STJ, disso não há dúvida. Mas e depois?
na justificativa, o projeto de lei explica que não demanda parecer prévio do Conselho Nacional de Justiça. Tem mais isso ainda. Não precisa o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, se manifestar, pois não acarreta impacto orçamentário e sim redução de gastos na casa de R$ 74.403, ou seja, inicialmente se pegar aquela diferença, lembra? Que seria a diferença ali do cargo de técnico para o cargo de analista, o cargo de analista a maior, se pegasse aquela diferença na redução, daria aproximadamente isso aqui. Agora a matéria aguarda despacho para as comissões permanentes e deve percorrer as comissões de Administração e Serviço Público, Finanças e Tributação e Constituição, Justiça e Cidadania. Eu só quero deixar claro uma coisa aqui, porque um seguidor me perguntou se isso aqui impacta alguma coisa no TJ São Paulo. Me perguntou lá no Instagram. A resposta é não, não impacta em nada no Tribunal de Justiça de São Paulo, porque o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como o nome diz, é um tribunal estadual. E nós estamos falando aqui de cargos da Justiça Federal, tá? Cargos da Justiça Federal. O Tribunal de Justiça de São Paulo é um tribunal estadual, assim como o TJ Tocantins, o TJ Maranhão, o TJ Bahia, TJ Amapá, TJ Pará, TJ Amazonas, TJ Rio de Janeiro, TJ Sergipe, qualquer outro TJ estadual, salvo o TJDFT. O TJDFT, esse sim, é um tribunal equiparado a Tribunal Federal, tá? O TJDFT, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ele faz parte da União, só. Fora o TJDFT, aí os demais TJs são todos estaduais, tá bom? Beleza. Isso impacta o TJ de São Paulo? Não, não impacta o TJ de São Paulo. Vamos lá. Projeto de lei. Esse aqui é o projeto de lei, tá? Que transforma cargos da carreira de técnico judiciário em novos cargos da carreira de analista judiciário no quadro permanente do Superior Tribunal de Justiça. Esse aqui é o anteprojeto de lei, porque vai virar projeto. O Congresso Nacional decreta, vamos lá, artigo 1º, esta lei transforma cargos vagos da carreira de técnico judiciário em novos cargos da carreira de analista judiciário, no quadro permanente do Superior Tribunal de Justiça. Ficam transformados no quadro permanente do Superior Tribunal de Justiça 104 cargos vagos de provimento efetivo de carreira de técnico judiciário em 63 cargos vagos de provimento efetivo da carreira de analista judiciário. Agora veja, de provimento efetivo. Você está vendo aqui que não vai ser CLT? Não, não vai ser CLT. Observe isso aqui comigo, por favor. Observe isso aqui com muita atenção. Não vai ser CLT. Não vai ser CLT, tá? Vai continuar sendo estatutário. Porque a lei poderia já mudar. Você sabia que o STJ já poderia aproveitar o embalo aqui, já mudar a lei e já mudar o cargo para CLT se ele quisesse? Poderia. Mas não, precisa alterar a lei 8.112. É uma bagaça grande isso daí. Então continua sendo aqui cargo de provimento efetivo, ou seja, aqui continua com estabilidade, pelo menos é o que eu entendo. Se eu estiver entendendo do jeito errado, você me corrija. O presidente do Superior Tribunal de Justiça poderá, o presidente, transformar os cargos vagos remanescentes de provimento efetivo da carreira de técnico judiciário que venham a vagar em cargo de provimento efetivo da carreira de analista judiciário, observada a proporção prevista no caput deste artigo de 104 para 63, desde que a medida não implique aumento de despesa. O Superior Tribunal de Justiça expedirá as instruções necessárias à aplicação dessa lei. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Essa lei vai ser aprovada? Não tenha dúvidas. Essa lei será aprovada. Aqui com vocês, João Carlos Espíndola. Valeu, pessoal. Grande abraço.